Hagrid, what exactly are these things? They're goblins, Harry. Olá, feiticeiros misteriosos! Muito bem-vindos a mais um vídeo. Um dos temas mais importantes que os alunos de Hogwarts têm que estudar são os goblins e a revolução dos mesmos. A informação está espalhada pelos vários livros escritos por J.K. Rowling. Eu tentei juntar e fazer um vídeo que eu espero que vocês achem interessante. Então, neste vídeo, eu vou explicar a história dos goblins e tudo o que precisas de saber sobre a revolução dos mesmos. Pega na tua varinha e vamos fazer magia, seja o que Merlin quiser. Vamos começar pelo que levou à Revolução dos Doentes. Como a relação de goblins e bruxos feiticeiros se tornou, como é que eu ia dizer, um pouco azeda. Para isso, temos que regressar por volta do ano 900. A história da Revolução envolve Godric Gryffindor, um dos fundadores de Hogwarts. Na época, um goblin chamado Ragnuk era o rei dos goblins. Como rei, ele foi o melhor ourives. Na cultura goblin, o governante não trabalha menos que os outros, mas é mais habilidoso que os outros. Desta forma, Ragnuk poderia ser o melhor metalúrgico do mundo, pois os goblins eram considerados os melhores dos melhores metalúrgicos e ele ainda era o melhor dos goblins. Por isso, ele era o topo. Podemos encontrar o seu trabalho na espada de Godric Gryffindor. Esta espada foi feita com as especificações dadas por Gryffindor. Esta obra-prima era feita com rubi prateado puro e era uma arma imparável. Quando Ragnuk terminou a espada, este entregou-a a Godric Gryffindor, mas de má vontade, pois assim que voltou, ele inventou que Godric Gryffindor a tinha roubado e enviou os seus servos para a recuperarem. Godric defendeu-se com a sua varinha, mas não matou nenhum deles. Godric enviou-os de volta ao seu rei com uma ameaça. A ameaça dizia que se ele voltasse a tentar roubar a espada, Godric usaria a mesma para os derrotar. O rei levou a ameaça a sério e deixou Godric em paz. Esta história foi a base da falsa lenda que residiu durante vários anos, especialmente entre os goblins. Esta foi a principal razão que estragou a relação entre goblins e feiticeiros, pois eles acreditavam que o seu antigo rei teria sido roubado por um dos mais nobres feiticeiros. No entanto, para além disso, os doentes ficaram ressentidos porque os feiticeiros não partilharam com eles os segredos das varinhas quando eles partilharam as suas armas e metais com os feiticeiros. Os goblins podiam usar magia sem uma varinha. No entanto, sem a varinha, o seu poder era limitado comparado com os feiticeiros. Desta forma, os doentes sentiram que foram enganados por feiticeiros muitas vezes, então eles decidiram assumir o controle de algo que era vital para os feiticeiros. E não só, para todo o mundo mágico. E também não só, dinheiro. O Banco de Gringotts foi fundado por um goblin com o nome... Querem adivinhar o nome? Dou-vos 5 segundos para deixarem aí nos comentários. 5, 4, 3, 2, 1... É um pouco óbvio. Gringot. Em 1474. Os goblins criaram os galeões, os chiques. Cada moeda era carimbada com um número de série. No entanto, eles não conseguiram o respeito que eles sentiam que mereciam. Quando foi fundado o Tribunal da Justiça e o Parlamento da Comunidade Mágica, os goblins e todos os outros seres mágicos ficaram de fora. Como era esperado, os goblins não gostaram. E a tensão entre eles e feiticeiros, aumentou. A primeira revolução dos goblins ocorreu em 1612. A batalha deu-se em Hogsmeade, a vila ao lado de Hogwarts, e onde centenas de anos mais tarde pararia o Expresso de Hogwarts. A luta foi descrita como sangrenta e cruel.
Muitos dos feiticeiros que lutaram contra os Goblins ficavam numa pousada em Hogsmeade. Essa pousada poderia ser até o Três Vassouras, pois é um estabelecimento bastante antigo. A luta parou e os danos causados em Hogsmeade eram enormes. Mesmo assim, os Goblins enaltecem a coragem que tiveram a enfrentar os feiticeiros. Algo que não acontecia desde que Ragnuk enfrentou Godric Gryffindor, ou seja, já tinham passado quase 700 anos. Em 1707, o Ministério da Magia foi fundado e no átrio do mesmo havia uma fonte chamada a Fonte dos Irmãos Mágicos. Nela podemos ver um feiticeiro e uma feiticeira e podemos ver outras criaturas como um centauro, um elfo doméstico e um goblin que estão a olhar para os feiticeiros de baixo para cima. Mais uma vez, os feiticeiros acreditavam que eram melhores e mais importantes que outras criaturas. Após a formação do Ministério da Magia, um grupo de goblins chamado Irmandade dos Goblins, ou BOG, Brothers of Goblins, foi fundado por um goblin chamado Broderick. E o seu objetivo era reivindicar os direitos dos goblins, incluído o direito de usar uma varinha. No entanto, esta lei sempre foi negada pelo Ministério. Bem, os incidentes não ficam por aqui e os goblins ficavam cada vez mais chateados. Um goblin, funcionário do Gringotts, foi acidentalmente morto por um troll de segurança enviado pelo Ministério da Magia. Os goblins, como é claro, culpam os assistentes pela sua morte trágica. Um goblin chamado Urg, o Imundo, foi lançado para uma lagoa por um grupo de feiticeiros na frente de toda a vila. Este episódio levou a que ele se tornasse o líder da segunda revolução dos goblins. Ele acabou por ser o número 1 dos mais procurados pelo Ministério da Magia. Acabou por ser apanhado e preso. Mais uma vez, esta decisão não ajudou a acalmar a tensão entre goblins e feiticeiros. Anos mais tarde, Urg aparece numa carta dos Chapos de Chocolate por suas ações e liderança na Segunda Revolução. A Segunda Revolução não foi apenas uma grande batalha, mas sim várias batalhas que foram melhor planeadas e duraram muitos e muitos anos. No início, os Goblins estavam a ganhar força no Ministério da Magia. Estes conseguiram colocar os lobisomens do seu lado e os feiticeiros perceberam que a única maneira de conseguir tê-los era trazer de novo os lobisomens para o seu lado. Infelizmente, não conseguiram e isso aumentou o número de ataques aos feiticeiros. No incidente de guerra, um goblin chamado Agtrod encolheu um monte de feiticeiros e tentou esmagá-los. No entanto, o Ministério chegou antes dessa tragédia e prendeu os representantes do Departamento para Regulamentação e Controle de Criaturas Mágicas, exigiu que ele fosse libertado. Quando o Ministério recusou, gerou-se um pequeno tumulto em que alguns doentes conseguiram ficar com varinhas de feiticeiros. Estes usaram as varinhas para transfigurar alguns objetos e marcharam pelas ruas gritando algumas frases de revolta. As revoltas continuaram por mais 10 anos. Em 1762 finalmente acabou a Revolução, quando o revolucionário Fargo foi morto em batalha. Uma teoria chocante surgiu após a Revolução. Esta diz que Fargo era na verdade um elfo doméstico renegado. As consequências das revoluções ainda estão presentes 200 anos depois, altura em que se passa a série de Harry Potter. Os doentes continuavam a não confiar nos feiticeiros. Em Harry Potter e os Talismãs da Morte, Griphook trai o trio e até os próprios goblins de Gringotts. Os goblins também acreditavam que os objetos que criavam, assim como a espada de Gryffindor, estavam apenas a ser alugadas e que quando o proprietário morresse, eles ficariam de novo com o objeto. E por isso é que a espada era tão importante para Griphook. Resumindo, os goblins, depois de tantos anos, continuam a não confiar nos feiticeiros
e por isso é que na guerra com Voldemort eles não estiveram presentes, pois eles permaneceram neutros. Bem, esta foi uma das histórias do mundo mágico, neste caso a história dos Goblins. Se gostaste, deixa o teu like e se viste até aqui, comenta Espada de Gryffindor. Caso tenhas alguma outra história que gostavas de conhecer do mundo mágico, deixa também aí nos comentários. Diverte, faz muita magia e até ao próximo vídeo. Always!